que eu falei muito pouco dela nesse canal, mas é uma planta interessantíssima e fantástica nos tratamentos da nossa saúde. Uma planta talvez uma das mais comuns na cozinha das pessoas. Estamos falando dele, sim, o orégano. Orégano vulgare, esse é o nome dele. Uma planta sensacional também na medicina doméstica, e a gente pode aproveitar várias propriedades do orégano. Primeiro, ele é uma planta eupéptica, quer dizer que ele estimula a digestão. Então, com um chá de orégano, você melhora o processo digestivo, a produção de suco gástrico, ele protege o estômago e ele pode tratar, inclusive, as gastrites leves. Segunda coisa, ou terceira nesse caso, que o orégano pode fazer por você, ele é um protetor hepático, ele protege o seu fígado. Então, de repente, você está tomando algum medicamento que prejudica o seu fígado, o chá de orégano pode dar um suporte nesse tratamento. Durante esse período que você está usando esse medicamento tóxico, você pode utilizar o orégano para te ajudar a proteger o fígado. Tem várias pesquisas em proteção hepática utilizando o nosso querido orégano. Ele ainda é uma planta antimicrobiana, combate vários tipos de bactérias, de fungos, e aí você pode fazer tanto pomada, quando você pode usar um óleo medicinal preparado com orégano, ou você pode fazer uma compressa, um cataplasma com orégano, você pode fazer um escaldapé, por exemplo, fungos nos pés, pode fazer um chá bem forte de orégano, fazer o escaldapé. Quanto mais formas de utilizar as plantas medicinais você dominar, mais tratamentos de sucesso você vai conseguir fazer. O orégano tem essa propriedade fantástica, como digestivo, protetor estomacal, protetor do fígado, antimicrobiano. E aí ele tem uma função que é melhorar o funcionamento intestinal também. Assim como o alecrim, ele tem a propriedade também de ajudar a desinflamar o intestino. Se você tem intestino preso demais, solto demais, com muitos gases, você pode ter certeza que seu intestino está inflamado e está em desbiose intestinal, que é quando você desequilibra as bactérias boas e ruins dentro do seu intestino. Com o chá de orégano, você consegue melhorar esse quadro. Você consegue melhorar tanto a parte da flatulência, que são os gases, quanto você consegue melhorar também tanto o intestino preso demais, quanto o intestino solto demais. Mas isso tem também muito a ver com a sua alimentação. Tem que consumir mais fibra, mais água, parar de consumir glúten, leite e carne vermelha. Se você parar com isso, você pode ter certeza que o seu intestino vai funcionar muito bem e o chá de alecrim entra como um excelente tratamento nesse caso. Eu tinha falado da questão do antimicrobiano e aqui eu faço 2 parênteses aqui sobre tratamentos de pele que podem ser feitos com o orégano. Primeiro, ele tem uma excelente ação contra a Propionibacterium acnes, uma bactéria comum na pele humana, mas que ela é responsável pelas acnes. Sim, espinhas. Ela é muito suscetível ao carvacrol. E o carvacrol é um dos princípios ativos do orégano. Então, para acnes, para espinha, pode ser compressa, pode ser pomada, pode ser um creme, pode ser um cataplasma, um emplastro, enfim, da maneira como você achar que deve fazer. Mas tem que ser aplicação tópica, tá? Não adianta só tomar o chá. Segunda bactéria interessantíssima que ela trata, muita gente tem me perguntado, Daniel, o que eu faço para furúnculo, para abscesso? Vou dizer para você, o carvacrol, também presente no orégano, tem uma ação antibacteriana muito interessante contra o Staphylococcus aureus, que é o responsável pela produção da maioria dos abscessos, às vezes aquela hidroadenite supurativa, abscessos, furúnculos. Normalmente é essa bactéria, que ela vive normalmente na nossa pele, mas ela é oportunista. Isso significa que se você tiver uma brecha, seu sistema imunológico caiu, ou você teve uma lesão de pele, ou qualquer coisa parecida, ela pode entrar e começar a formar um abscesso. Estou perguntando se o orégano pode ajudar a emagrecer. O orégano ele pode ajudar a emagrecer no seguinte sentido: ele tem uma propriedade controladora do colesterol. Você consome carboidratos, gorduras, o seu fígado vai processar tudo isso. E o excesso, ele vai sendo processado na forma de triglicerídeo. Esse triglicerídeo não pode ficar solto no nosso organismo, ele é reserva, então ele precisa de um ambiente onde ele vai ser armazenado. E onde que vai ser armazenado isso? No tecido gorduroso do nosso corpo. Quando você tem um desequilíbrio dessa produção, você tem a tendência a engordar e você pode auxiliar o emagrecimento utilizando o orégano. Tanto porque ele melhora o funcionamento do intestino, porque ele melhora o funcionamento do fígado, porque ele melhora o controle do colesterol, e tudo isso são efeitos periféricos auxiliares do emagrecimento. Não quer dizer porque eu estou tomando 10 litros de chá de orégano por dia que eu vou perder peso, não é isso. Mas é que ele vai consertando as coisas no seu organismo para ajudar você a emagrecer. Hoje eu foco nesse contexto do uso do orégano como uma planta para vários problemas da nossa saúde, tanto para acne, para furúnculo, para o intestino, para o colesterol, para o fígado, para a digestão, como protetor estomacal. São muitas propriedades que a gente pode se valer do nosso querido e amado orégano, também tão comum nas cozinhas e tão pouco utilizado como medicamento. E tudo isso vale muito a pena colocar em prática no cuidado e na manutenção
manutenção da sua saúde e da saúde da sua família também. Eu vou ensinar agora como se faz uma xícara de chá perfeita para o seu tratamento. Para cada xícara de água que você faz, você utiliza uma colher de planta picada. Se a planta for fresca, que você mesmo colheu, você vai utilizar uma colher de sopa. Ah, não, eu comprei a planta seca, Daniel. Aí você vai usar uma colher de sobremesa. Por quê? Porque quando seca, perde água e diminui de volume. Então, para eu ter equiparadamente a mesma quantidade, uma colher de sopa de planta fresca equivale mais ou menos a uma colher de sobremesa de planta seca. Para cada xícara de água, você vai utilizar uma colher de planta. Ah, Daniel, mas eu queria fazer já 3 xícaras ou 4 xícaras para tomar ao longo do dia. Eu posso? Pode, desde que você faça nessa proporção. Então, vamos dizer que você colocou 3 xícaras de chá, 3 xícaras de água para ferver, você vai colocar 3 colheres de planta. E aí você preparou. Como? Por infusão. O que significa isso? Você não vai ferver essas plantas. Você vai deixar levantar fervura, a água foi para o fogo, levantou fervura. Quando levantou fervura, você desliga o fogo, coloca as plantas, mexe, tampa. Você vai deixar até ficar morno. O que é morno? É mais ou menos 40 graus, que é a temperatura boa de tomar o chá. Quando chegar nessa temperatura que ficou morno, você coa esse chá e aí você vai tomando. O que não vai tomar naquele momento, que você vai tomar uma xícara de cada vez, o que você não tomar naquele momento, o ideal é você guardar na geladeira e não precisa esquentar de novo para tomar, tá bom? Quando você for tomar, pode tomar o chá gelado sem problema nenhum. Essa é a forma correta de utilizar as plantas para fazer uma boa xícara de chá. Espero ter ajudado vocês em mais conhecimento, em mais embasamento, para usar as plantas simples do dia a dia para ter grandes resultados nos tratamentos que vocês vão fazer.